Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus, suas parábolas. Estamos vendo no livro As Cartas de Paulo, interpretadas e comentadas por Haroldo Dutra, o capítulo 17, que é o homem velho, que é justamente esse mecanismo de nós diluirmos, né? Superarmos, sobrepormos o homem novo, para que esse homem velho, aos poucos, se dilua em nós, que nasça assim o homem novo, com as ideias de ideais fraternos, de ideais de amor ao próximo. Então, tudo isso é um processo, é uma caminhada, e o Haroldo Dutra vai comentando as cartas de Paulo, e vamos dar continuidade então. Estamos por finalizar este capítulo, mas vamos retomar. Para nos auxiliar neste estudo, disponibilizamos uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, na obra O Consolador, um livro importantíssimo de Emmanuel, O Consolador, de perguntas e respostas. Então, na questão 135, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Vejam que pergunta interessante. Se o determinismo divino é o do bem, ou seja, determinismo, todos nós, podemos dizer assim, estamos condenados, né, à perfectibilidade, ou seja, todos nós caminharemos para o bem. Isso é um determinismo, porque não há como fugir dessa caminhada, não há como fugir desse progresso. Podemos adiar e muito, podemos estacionar por muito tempo, mas na escalada evolutiva, não haverá como permanecer eternamente distanciado do bem. Mas a pergunta é, se esse determinismo do bem, é um determinismo, ou seja, podemos dizer que é uma fatalidade. Dr. Bezerra de Menezes diz, se há uma fatalidade em nossas vidas, é a perfectibilidade, porque nenhum de nós escapará a isso, Então, se existe esse determinismo, quem criou o mal? Então, vamos lá. Emmanuel, nesse livro Consolador, responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Então, somos nós que desarmonizamos aquilo que deve ser harmonizado, Então, o homem confia mais nele do que em Deus. Então, ele transforma a fragilidade que ele tem, no foco das ações, das suas ações. Só que, em função dessa fragilidade, dessa inferioridade, essas ações são contrárias à harmonia divina. A pergunta: eis o mal. Vamos retomar então, Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. A pergunta relaciona-se, coloca Haroldo, a pergunta relaciona-se
ao pecado e ao falso movimento da alma. Sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Desta maneira, a bondade suprema não pode gerar ou estabelecer o mal. Em outras palavras, o mal não emana do Criador. Estamos falando do amor determinado por Deus como lei para todos os espíritos do universo. Então, o mal, ele surge na medida em que nós vamos fazendo um mau uso do livre-arbítrio, na medida em que nós vamos colocando as nossas fragilidades, que são ainda aqueles pontos a serem trabalhados, não é? As nossas fragilidades como um foco de ação nas nossas vidas. E isso resulta um mal criado por cada um de nós, porque não encarnamos para errar. O espírito encarna sempre com um projeto dentro estabelecido como um bem, né? É um projeto do bem que é definido para a sua encarnação. E isso não ocorre quantas vezes? Por conta das nossas escolhas. Então, o mal não tem origem em si mesmo, porque ele não foi criado. Deus jamais criaria o mal. Ele é a resultante das nossas ações equivocadas. Então, podemos afirmar que o mal não tem existência em si mesmo. Porque na medida em que o bem for se colocando nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né? Na forma como lidamos com tudo que está ao nosso redor, é claro que esse bem vai ganhando campo, e o mal, que já só existia porque o alimentávamos, deixa de existir em nós, não é? Aqui, na obra Em Apreciação, Emmanuel descreve o erro de Adão, que confiou mais em si do que em Deus. Então é tudo uma linguagem figurada, né? Temos que entender a linguagem figurada. Então, na obra Em Apreciação, Emmanuel descreve o erro de Adão, que confiou mais em si do que em Deus. O pecado original resume-se à substituição do Criador como centro da nossa existência pelo nosso próprio ego. Então vejam aqui que estudo que leitura ele está nos trazendo, né? Então, aquele chamado pecado original que vemos lá no Gênesis, né? Que Allan Kardec, né, até comenta que o homem traz essa herança, né? Porque são as encarnações pregressas, então ele traz esse passado e esse sentimento de que traz ali de um passado caracteriza ali como um pecado original, ou seja, ele traz, mas se ele traz é porque ele viveu, se ele traz é porque ele tem dentro dele, né? Mas ali é uma linguagem figurada, simbolizando os nossos erros, né? E Adão simbolizando um povo, né? Jamais simbolizando o primeiro homem, porque não precisa muito esforço e a ciência nos aponta que seria impossível, na época em que temos Adão, né? Que, salvo engano, seria 6.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos que já estamos vivendo pós-Cristo, né? E 4.000 anos antes do Cristo estar aqui entre nós. Então isso contrariaria totalmente a ciência, porque seria inviável, impraticável uma colonização, sim, né? Uma povoação, né? Um povoamento de tantos espíritos em tão pouco tempo, partindo ali
de um grupo tão reduzido. Então, são formas alegóricas, figurativas, para nós compreendermos, né? E é preciso que se mergulhe nesse entendimento, senão, quantos não deixam de apreciar a riqueza dos escritos porque não conseguem alcançar a linguagem figurada. Então, e o que ele coloca aqui? O pecado original resume-se à substituição do Criador como centro da nossa existência pelo nosso próprio ego. É deixar o nosso ego tomar conta. Ao preferirmos o egoísmo já está a palavra ego aí, não é? Ao preferirmos o egoísmo, passamos a rejeitar todos que divergem de nós e a fazer justiça com as próprias mãos. Somos seres habitando corpos perecíveis, porém não deixamos de operar intervenções indevidas na lei divina, desequilibrando a harmonia celestial, produzindo e espalhando o mal moral. Agir, diz Haroldo, conscientemente contra o semelhante, causar dor, sofrimento, morte por escolha própria. O resgate não é castigo, nem tampouco punição. É ser constrangido pela lei de responsabilidade a reharmonizar aquilo que foi desajustado. Então, o retorno a um novo corpo de carne, que é o maior perdão de Deus, é a oportunidade do retorno, é a oportunidade de nos reharmonizarmos, nos reajustarmos. Para eliminarmos o mal causado à existência de outra pessoa, precisamos nos arrepender, processo de autoconhecimento em que reconhecemos o erro. Então, como é importante nós compreendermos bem o que seja o arrependimento. Quantas vezes falamos, como eu me arrependo de ter dito isso, de ter feito isso, né? De ter buscado aquilo que não foi bom, né? E aquele arrependimento pelos danos que causamos em nós e nos outros, né? Mas esse arrependimento, grande parte das vezes, talvez, seja um arrependimento quando estamos sofrendo as consequências da atitude infeliz, da atitude desarmônica, da atitude egoísta, até cruel, né? Vamos sofrer as consequências. Então, o arrependimento muitas vezes vem quando aquele caminhão de melancia desaba sobre a nossa cabeça e nós vamos nos arrepender, né? Daquilo que fez com que essa situação se desencadeasse, mas porque estamos sofrendo essa consequência. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando nós percebemos o mal que fizemos e junto com esse entendimento, com esse sentimento, vem a vontade da reparação. E o aguardar do momento para a reparação, nos colocando ali, buscando as condições de podermos reparar. Então, aquele que verdadeiramente se arrepende, se for enquanto encarnado, ele vai buscar os meios possíveis para amenizar aquilo que foi feito. Quantas vezes não é mais possível esse ajuste com a mesma ou as mesmas pessoas com as quais falhamos. Mas o treinamento com outros tantos vai nos facultar o equilíbrio, a condição de quando estivermos no futuro, novamente juntos a esses a quem prejudicamos, já estaremos preparados para
o processo de reharmonização, de reajuste. Então é preciso que entendamos bem o que é arrepender-se, e é o que ele está trazendo aqui. Então, precisamos nos arrepender, contudo, isso não é o bastante. Precisamos também reparar o mal, recompor os elos, devolver a harmonia. Então é arrependimento, reparação e expiação. E expiar, assumir o lugar da vítima, sentir na pele o sofrimento ocasionado ao semelhante. Quantas vezes vemos na doutrina relatos, quantas vezes ouvimos de espíritos relatos de que pediram a Deus para reencarnar e passar por determinadas situações, muitas vezes chocantes, dolorosas, mas pedem para sentir na carne, porque o arrependimento corrói tanto que muitos espíritos pedem, porque entendem que só vão aliviar a mente, acalmar o remorso, quando sentirem na carne o que fizeram o outro sentir. Então, e expiar, assumir o lugar da vítima, sentir na pele o sofrimento ocasionado ao semelhante. É imperioso aprender o que é estar no lugar do outro. Vamos ver o que é estar no lugar do outro. Quem agride, esquece, mas quem sofre a agressão, jamais. Né? Quem agride, esquece, mas aquele que sofreu, ele não esquece. Ele pode até, dependendo da sua condição, da sua clareza, do seu padrão vibratório, do seu entendimento, ele pode perdoar, mas esquecer não, porque isso faz parte das nossas memórias. Mas é diferente. Aquele que lembra o que o outro fez é diferente daquele que vive lembrando o que o outro fez. O problema está em viver lembrando o que o outro fez, e que isso desencadeia sentimentos em nós. Agora, quando dizemos perdoar é esquecer, temos que entender bem isso, porque esquecer só se tivermos ali uma amnésia, porque não há como esquecer. A diferença é que você não pensa mais nisso. Aquilo fica ali no arquivo das suas recordações e ocasionalmente, né, dependendo ali das conversações, do encadear dos pensamentos, aquela recordação volta. Mas não voltará acrescida de um sentimento de revide, de repulsa, né? Porque já houve, então, entendimento, perdão, mas não esquecimento, como muitos entendem, né? Então, expiar é assumir o lugar da vítima. É imperioso aprender o que é estar no lugar do outro. Quem agride, esquece, mas quem sofre a agressão, jamais. Passar pela experiência ajuda a criatura a ter coragem de motivar esforços na transformação necessária ao aprimoramento moral. A justiça divina continuamente muda os personagens de posição, até que o amor incondicional esteja restabelecido. Da justiça divina muda a posição. Então, aquele casal que não conseguiu, que se desajustou, que causou tanto mal um ao outro, ou um causou ao outro, ou os dois causaram entre si muito mal, né? Como que Deus pode arquitetar esse novo momento de estarem juntos, mudando a posição? Aquele que foi um péssimo marido
como filho, pode haver ali entre essa que agora será mãe e aquele que agora será um filho, pode haver um estreitamento de laços afetivos pela posição mãe, filho, né? Pela posição irmãos, né? Então, entendamos que Deus vai se utilizando de mecanismos, né, para que haja o processo de reajuste. Às vezes, aquela vivência de dois irmãos juntos, né? Porque aí já não tem os componentes que são necessários, exigidos entre um marido e uma mulher, né? Aquele amor de mãe, aquele amor de pai, que vai se encantar com aquela criancinha. E assim os laços de desafeto, né, vão se reconstruindo e sendo apertados, mas de forma diferente. E ele continua dizendo, vamos retomar. A justiça divina muda os personagens de posição até que o amor incondicional esteja restabelecido. Estávamos mergulhados no amor divino. Deus estava no centro, enquanto orbitávamos ao seu redor. Mas, ao deliberarmos colocar o egoísmo e o orgulho em lugar de Deus, passamos a intervir na harmonia sublime, gerando o mal. Estamos em processo de expiação e devemos agir igual ao filho pródigo, que após experimentar o sofrimento, decidiu voltar para casa. Então, o bom filho a casa torna. E nenhum pai descansará enquanto houver uma ovelha desgarrada. E Jesus nos disse que maior será o contentamento por esta que foi encontrada do que pelas demais que fazem parte ali daquele rebanho e que ficaram lá no alto da montanha aguardando o seu pastor enquanto ele vai em busca daquela que se desgarrou. Mas entendamos que Jesus, quando ele parte em busca daquele que se desgarrou, como que isso se dá? Através das próprias criaturas. É aquele que se aproxima de nós e nos faz um convite para buscarmos um lugar que nos fará muito bem. É aquele que se aproxima de nós e nos entrega um livro. É aquele que diz que tem vibrado por nós. É aquele que nos aponta um caminho. Então, entendamos sempre que a espiritualidade, para nos alcançar, isso é de suma importância que entendamos, a espiritualidade amorosa, para nos alcançar, ela precisa de instrumentos. Quem são esses instrumentos? As próprias criaturas. Assim como aqueles que se prendem no mal, também se utilizam das criaturas para atingir a quem eles querem atingir. É uma questão de sintonia. Peçamos a Deus, vamos rogar ao Pai, que tenhamos a condição de retomar o caminho que temos nos desviado. E inspirações e mãos amorosas não nos faltarão. Tenhamos muita confiança nesse processo evolutivo, nessa fatalidade que é este caminho em que vamos pouco a pouco
nos transformando no homem de bem, ou seja, o bem imperará em nós. Graças te damos, Pai, por tanto aprendizado. Que fiquemos em paz.